Quantos que estão aqui têm costume de orar por outras pessoas? Você tem costume de orar por outras pessoas? Agora, quantos aqui têm um caderninho de oração? Já diminuiu, né? Quantos aqui que oraram por alguém e essa pessoa tomou a decisão ao lado de Cristo? Quantos estão orando há mais de 10 anos por alguém? E essa pessoa ainda não tomou a decisão? Existem histórias de pessoas, eu conheço algumas histórias de pessoas que oraram há mais de 20 anos para essa pessoa tomar a decisão ao lado de Cristo. Muitas vezes nós achamos que ao orar, Deus imediatamente vai responder a nossa oração. É como se fosse algo de mágica que as pessoas veem por aí, né? Aquela varinha que faz assim, pum, e acontece. Mas, algumas vezes, Deus demora para responder, porque Deus sabe o momento certo de responder. E Ele sabe que muitas das vezes, que quando nós pedimos alguma coisa, se a gente recebesse naquele mesmo momento, não seria uma bênção para a gente naquele momento. E Deus sabe muito bem se vai ser uma bênção ou não para você receber aquilo que você está pedindo. E muitas das vezes Deus nos poupa e faz com que você não receba aquilo que você acha que é uma bênção, para que realmente você possa viver a bênção de muitas das vezes de não receber. É estranho isso, mas Deus Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos compreender que a oração, ela tem que ser aquilo que vai mover a nossa vida. A vida do cristão, ela tem que ser movida pela oração o tempo inteiro. E a igreja apostólica, a igreja de Deus, ela só conseguiu crescer quando ela compreendeu que a igreja, ela deveria viver uma vida de oração. Os discípulos, quando eles estavam com Jesus ali, os discípulos pouco oravam. E aí, assim que Jesus ele foi levado aos céus, e aí eles começaram a sentir uma necessidade de orar, de buscar. E aí a igreja, ela começa a buscar muito mais, a igreja começa a orar, e aí acontece que nós estamos, e que está registrado lá no livro de Atos, que a igreja estava reunida no mesmo lugar, e aí veio o Espírito Santo sobre cada um deles, e começaram a falar em novas línguas, aonde outras pessoas podiam compreender. E aí essa igreja agora se torna uma igreja forte. E aí essa igreja agora começa a crescer. O número de pessoas agora era muito maior do que eles poderiam imaginar. Porque essa igreja agora estava buscando, estava se consagrando. A igreja primitiva, ela começou a compreender que era de forma visível, que era visível a necessidade que eles tinham de oração. Em alguns momentos da nossa vida, a gente começa a entender isso. Se você não estiver no meio da rua e de repente começar um tiroteio ali, a primeira coisa que você vai pensar é: Senhor, me protege. Você sentindo naquele momento que existe uma necessidade de orar. Você percebe isso, que existe essa necessidade, aí você vai e você ora. A igreja percebeu isso. Eu quero que vocês abram uma palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20.
Mateus 18, versículo 19 e 20, a palavra do Senhor diz o seguinte: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pediram, se lhe há concedida por meu Pai, que está onde? Nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês acreditam que Deus está aqui nesse lugar? Amém? Amém? Deus está aqui. E quando nós pedimos alguma coisa em nome do Senhor, Deus ele vai responder. O mal do ser humano é acreditar que Deus ele vai atender todos os pedidos, mas não é assim que acontece. E muitas vezes as pessoas fazem um pedido que Deus nunca vai responder. E existem situações também que as pessoas vão pedir a gente para orar, que a gente não tem que orar. Como é isso, Bruno? Como é que você fala uma coisa dessa? Existem coisas que não vão ser da vontade de Deus, que as pessoas elas acham que é da vontade de Deus. Mas você que é espiritual, você tem que saber discernir o que é ou não é. Alguns anos atrás, uma pessoa ela veio fazer um pedido de oração. Era final de ano, não lembro se era Natal ou Novo. E aí a pessoa, ela chegou para mim. Essa pessoa ela estava tendo um relacionamento com uma pessoa casada. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: Bruno, você poderia orar para o nosso relacionamento, eu e o fulano? No momento que eu fui pensando assim, mas eu não acredito que está me pedindo para orar para uma coisa dessa, não. Aí eu olhei, eu falei assim: não, eu não vou orar não, tá? Eu falei assim: não, porque Deus nunca vai responder uma coisa dessa. Não vou orar, não fique chateado comigo, mas eu não vou orar por uma coisa dessa. Não tem como, Deus ele não abençoa uma coisa desse tipo. Como que eu vou orar com uma pessoa que está tendo um relacionamento com o marido de outra pessoa? As pessoas estão tão sem noção que elas vão vir fazer esse pedido para você. E muitas das vezes acontece, a pessoa fica sem graça: eu vou orar. Tem que orar para aquela pessoa se converter, pô. Para se converta. Uma coisa dessa a gente não pode. Que isso? Para tu ver o absurdo que o ser humano chega de fazer esse tipo de pedido. Irmãos, então tem coisas que a gente não pode orar. Não tem como a gente orar por uma coisa dessa. E aí você vê que tantas coisas que Deus ele não responde. E outras mais, né? Que a gente às vezes nem imagina. Queridos, olha que coisa interessante. Existem domínios da experiência terrena através dos quais nós nunca caminhamos. Enquanto oramos, o Espírito pode abrir-nos para nós. Existem experiências que nós ainda não tivemos. Experiências com Deus. Momentos esses que nós nunca tivemos. Mas através da oração, Deus ele pode abrir para você. Você já teve alguma experiência que te marcou com oração? Eu já tive várias experiências. E muitas das vezes nós oramos, nós pedimos a Deus, Deus opera o milagre na vida da pessoa, e sabe qual é a resposta da pessoa para o milagre que Deus faz na vida daquela pessoa? A pessoa dá as costas. Na época de Jesus, quantas pessoas receberam o milagre? Quantas pessoas tiveram ali aquele momento especial, mas depois deram as costas para Jesus? Queridos, alguns anos atrás, eu fui chamado para
ir na casa de uma pessoa para orar. Bruno, vamos fazer oração na casa dessa pessoa. Essa mulher, ela foi sempre uma mulher muito ativa e de repente essa mulher, ela travou, parou, não fala, não anda. Foi no médico, o médico disse que ela não tem nada. Eu falei assim, não tem nada? Mas como uma pessoa que parou de falar, parou de andar e essa pessoa não tem nada? Tá bom, vamos lá. Marcamos. Cheguei lá, na casa dessa mulher tinha uma barraca, né? E aí eu falei assim, um lugar já não muito legal, né? Chegamos ali, o marido dela me recebeu muito bem, e aí trouxeram aí aquela senhora, deveria ter ido próximo de 60 anos de idade. Quando cheguei naquele ambiente ali, eu senti um ambiente pesado. Eu não sei se vocês têm isso, de chegar num ambiente assim, de sentir um ambiente pesado. Eu tenho muito isso. E aí cheguei ali, naquele lugar, poxa, vamos orar. Antes de orar, eu falei para a irmã assim, isso aqui é uma guerra espiritual. Eu já senti que tem uma guerra espiritual aqui. É por isso que essa mulher não fala. Ela é forte. E começamos a orar, oramos. E eu falei ali com o marido dela assim, eu falei assim, Deus tem algumas maneiras de Deus ele responder. Deus ele pode responder imediatamente, ou pode acontecer um processo de alguns dias Deus respondendo, né? Pouco a pouco, para você perceber o milagre de Deus, ou Deus também não responder. Bom, oramos ali, saímos daquela casa, marcamos para outra semana estar ali, porque eu já ia começar um estudo bíblico com eles. Não ia perder a oportunidade, né? E aí marquei ali, vamos lá. Só que 2 dias depois, essa irmã da igreja foi lá, estava querendo falar comigo, porque, me procurando lá de casa, acho que estava trabalhando, vamos ver assim. Aí à noite, quando eu tive contato, ela falou assim, lembra da moça lá que a gente procurou na semana passada? Sim, lembra? Ela voltou a andar e voltou a falar. Eu falei assim, glória a Deus. Deus é poderoso. Isso aí para mim não é novidade nenhuma, porque Deus ele pode operar na vida de qualquer pessoa. Amém, irmãos? Amém. Na vida de qualquer pessoa. E aí começamos a estudar a Bíblia ali, com ela, com o marido. Toda quinta-feira estava lá. Lá no Morrão, lá no Machado. E ali quem conhece a área ali sabe que é perigoso, né? Às quarta-feira, ou era quarta-feira ou sexta-feira, tinha tiroteio naquele lugar. Só não tinha tiroteio lá quando? Na quinta-feira. Fiquei 6 meses estudando a Bíblia. 6 meses estudando a Bíblia. E aí, vinha, fazia apelo, convidava, vamos, isso, aquilo, outro e tal. No estudo final, aí veio a parte aquele apelo do batismo, né? Que tem no estudo bíblico. Aqueles que gostam de estudar naquele estudo Fim da Voz de Deus, eu gosto muito, porque eu acho mais completo do que nós temos aí. Tem. E fizemos apelo, e aí? E a resposta? Nada. Terminamos o estudo, não quiseram saber nada de Deus. Para gente que vai lá ao estudo bíblico, né? Você se sente tão triste. Eu me senti tão triste ali. Eu falei assim: meu Deus, como que a pessoa recebe o milagre do Senhor e dá as costas para ti? E aí, depois, estudando a Bíblia, eu vi que em várias ocasiões pessoas tiveram encontro. Muitas pessoas abandonaram a fé. E quantas pessoas estiveram aqui na igreja também, e os milagres aconteceram na vida dessas pessoas, e o tempo passaram, e essas pessoas deixaram de acreditar no que Deus fez na vida delas. Quantos milagres receberam? Quantas vezes oraram alguma coisa a Deus e Deus respondeu? E esqueceram ao longo do tempo. Parece que Deus é só serve para responder as nossas orações. E quantas pessoas mais, quantos tempos mais isso vai acontecer?
e deixa Deus de lado. Muitas vezes, por pouca coisa. Por qualquer coisa. Existem profundidade da vontade de Deus, nas quais nunca penetramos. Enquanto oramos, o Espírito pode revelá-las a nós. Existem coisas que Deus quer apresentar para você. Existe uma experiência que Deus quer que você tenha com Ele. Pode você não ter. Mas para isso, é necessário que você se aproxime de Deus. É necessário que você abra o seu coração para Deus. É necessário que você permita que o Espírito Santo ele toque na sua vida. É necessário que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É você deixar ele ter o controle da sua vida. E muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo. E precisamos pedir, Senhor, tenha o controle da minha vida espiritual. Tenha o controle das minhas vontades. Fazendo assim, você vai começar a ter uma experiência mais profunda com Deus. E nós não podemos ficar somente na experiência de outras pessoas. Eu, quando cheguei na igreja, há 24 anos atrás, quando eu ouvia ali os pregadores falando de experiência, eu falava assim, nossa, como que pode isso? É tantas histórias que os pregadores contam, tal. Como pode uma coisa dessa? É com o tempo que eu fui compreender. Só tem experiência aquele que se envolve. Só tem experiência aquele que se entrega. Só tem experiência com Deus aquele que está junto. Os discípulos só puderam ter a experiência com Cristo porque eles estavam onde Cristo estava. Pedro só conseguiu ter a experiência de andar sobre o mar porque ele se lançou e foi. Mas como que as coisas vão acontecer na nossa vida se nós não nos lançarmos aos pés de Cristo e pedir que Ele tome conta da nossa vida? Não existe experiência sem estar na presença de Deus. Você só vai ter uma experiência profunda com Deus quando você começar a se relacionar com Ele. Isso é necessário, isso é importante para a nossa vida. Caia diante da presença do Senhor, de joelhos diante da presença dEle. Esta é a única maneira de você permanecer em pé. Prostrado diante do Senhor. E aí começa a fortaleza de um cristão. Quer se tornar forte? Um guerreiro na fé? Caia de joelho na presença do Senhor. Busque ao Senhor todos os dias. Busque ao Senhor e fale com Ele, que Deus Ele vai responder a você. Nós vamos ter um período de consagração, né? Esse irmão falou aqui, irmão falou aqui. A minha primeira experiência das 40 madrugadas com Deus, eu ainda morava com a minha mãe. E ali eu marquei um horário de todos os dias, 5 horas da manhã, de ler e de orar, e de buscar a presença de Deus. A casa da minha mãe era o seguinte: era quarto, sala, cozinha e ali, junto ali, na cozinha ali, banheiro. E eu tinha aquele horário, já estava em alguns dias buscando a presença de Deus, orando. E um dia eu falei assim, poxa, tem que colocar meu telefone para carregar, porque antigamente as pessoas não se preocupavam tanto. Quando faziam uma casa, não tinha tanta tomada. Era ou não era? Lá em casa, hoje em dia, tem tomada para tudo quanto é canto, né? Acho que eu também trauma desse tipo de coisa. E aí coloquei tomada para tudo quanto é canto na casa. E aí, só tinha uma tomada no quarto, que era ligado o quê? O ventilador.
Eu falei assim, agora, tem que colocar esse telefone para carregar, para ele despertar às 5 horas da manhã, que eu tenho que acordar. Porque eu estou no projeto das 40 madrugadas com Deus. Aí coloquei lá na cozinha. Aí, tá bom. Quando faltava 2 minutinhos para as 5 da manhã, eu ouvi assim, Bruno, acorda. Aí eu olhei para a cama, porque lá em casa todo mundo dormia no mesmo quarto, né? Hoje em dia as coisas são diferentes, cada um tem o seu quarto, essas coisas assim, né? Aí eu olhei para minha mãe e falei assim, a voz muito conhecida, né? Eu pensei que era minha mãe. Aí eu falei assim, minha mãe me chamou, não? Eu falei assim, vou ver lá a hora. Meu telefone estava lá na cozinha, né? Eu de repente não ouvi. Quando eu cheguei, quando eu mexi no telefone, eu falei assim, nossa, 1 minuto para as 5. Eu entendi. Quem é que estava me chamando? Ele chama. E foi uma experiência maravilhosa. 40 dias sentindo a presença de Deus. Aquele momento que você está trabalhando e você está conversando com Deus. Você está fazendo qualquer outra coisa ali e você tem um pensamento que está voltado para Deus. Deus está te chamando para você se tornar mais próximo dele. É quando Deus falar, você vai saber que é a voz dele. Sabe a voz dele? Você se tornou íntimo de Deus. E assim, Deus é íntimo de você também. Esse momento de buscar a presença de Deus é isso que nós precisamos. E sabe o que nós temos percebido? As igrejas que mais oram se tornam uma igreja mais fervorosa. A igreja que mais ora, os irmãos estão mais presentes na igreja. Aqueles que mais buscam, eles vão estar na maioria dos cultos. E esses que mais buscam também vão ser as pessoas que dificilmente elas vão sair da igreja, vão abandonar a Deus. Porque o relacionamento dela é com Deus. Ela não está preocupada com o que as outras pessoas vão pensar. Ela não está preocupada com o que a igreja vai pensar. Porque o relacionamento dela é íntimo com Deus. E aí vai acontecer algumas coisas, como sempre acontece, essa pessoa não abandona a fé. Porque ela se tornou amigo de quem? Amigo de Deus. E Deus está chamando você também, para você ser amigo dele. Amém? John Sim, ele escreveu o seguinte: na ausência de um grande sonho, prevalece a pequenez. Se você não tem um grande sonho de ser amigo de Deus, você vai continuar sendo um cristão pequeno, medíocre. Se o seu momento de oração com Deus só for nos momentos de você, quando você vai se alimentar ou quando você está saindo de casa, você ainda está pequeno na fé. É necessário que nós dediquemos tempo para a parte mais importante, que é conversar com o nosso Senhor. E essa busca faz com que você venha crescer dia após dia. E a cada dia se fortalecendo até que o Senhor volte. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10, diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Deus ele vai vir buscar aqueles que são fiéis. Isto é a reza dela. E que eu e você, nós possamos buscar a presença de Deus a cada dia. Esse possa ser o nosso desejo. Essa possa ser a nossa vontade, todos os dias, de buscar a Deus. Que no seu momento, aqui quando você acordar, você já possa acordar e falar: bom dia, Espírito Santo. Me dê sabedoria para mais um dia, para mais uma atividade
que você possa me acompanhar na jornada. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude. Que o Senhor te abençoe cada dia. Que o Senhor abençoe a tua família, a sua vida e que fortaleça a tua vida espiritual. Amém.